o significado. Inclusive, na aula passada, teve alguma palavra que eu deixei para que vocês pudessem pesquisar? Não. Não, né? Ainda não? Nossa, ainda não. Então eu vou dar tarefa de casa, tá? Vão ter lição de casa. Então o que acontece? A proposta é que a gente se aprofunde mais, que possamos ler na semana, tá bom? Não se contente em abrir o livro aqui. Então que a gente aproveite os outros demais dias que a gente não está aqui, para que a gente possa criar esse hábito, né? Que cada aluno aqui seja, no término do curso, seja um pesquisador, seja um leitor, tenha esse hábito e tenha as ferramentas para que ele mesmo tenha essa autonomia de buscar a orientação, inclusive distinguir, né, quando se deparar com o livro, se aquilo de fato doutrinariamente é saudável ou não. Então, é toda essa proposta e outras mais que o curso teológico ele traz, tá bom? Não é uma coisa estanque, não é uma coisa que tem uma programática, e acabou a programática, acabou o propósito e a gente parte para outra coisa, não. O curso teológico, ele tem por objetivo também estimular a cada um de nós que a gente seja um estudante para todo sempre, o resto da vida, irmãos. Porque a gente vai estudar a Bíblia o resto da vida. Vocês pensam que 3 anos vai ser suficiente? Né? Não. Eu estou 19 anos estudando sistematicamente a Bíblia. Obrigado, amado. E sem falsa humildade, tem um bocado de coisa que ainda não sei adequadamente, né? E a gente está constantemente se curvando diante da palavra de Deus e aprendendo também com aqueles que têm uma estrada maior, né, que têm uma experiência maior, que são mestres também. Porque tem gente que quer ensinar, mas ele esquece que ele sempre será um estudante. Quem quer ser um bom aprendente tem que ser um bom estudante. Não é, irmão? Então a gente nunca para de estudar a Bíblia, não. Não existe mestre por excelência. O mestre por excelência foi Jesus. O Espírito Santo é aquele que de fato ensina. Está escrito em João 14, 26, né? Lembra do gole d'água? É para procurar na Bíblia. É o tempo que eu dou para vocês, quando eu cito uma referência, para vocês conferirem. Que vai que eu citei equivocadamente. Não é? Isso, então, esse tempinho assim do gole, onde vocês vão lá no texto bíblico e dizem, é isso mesmo. Né? Aí vocês são chamados de crentes bereanos. Aqueles, enquanto Paulo estava pregando isso com as Escrituras, eles iam conferir de fato se o que Paulo estava expondo tinha coerência com aquilo que estava escrito na Bíblia. Não é, irmão? Porque ninguém é absoluto. E todos nós precisamos passar pelo crivo da doutrina bíblica. Então é possível que eu, equivocadamente, possa expor algo. Então a Bíblia, ela é a nossa referência maior. Então eu devo sempre ser provado diante da Bíblia, doutrinariamente falando, né? Então é bom essa prática que a gente possa criar, tá bom? É isso mesmo que está escrito lá? João 14, 26, não? Alguém pode ler, só para confirmar? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo que eu lhes disse. Isso, então o Espírito Santo faria os discípulos de Jesus lembrar acerca daquilo que ele tinha falado. A pergunta é, o que o Espírito Santo nos fará lembrar se a gente nunca estudou? Então a gente precisa ter um material para que o Espírito Santo tire da nossa memória e nos faça lembrar, não é? Então a gente precisa ter quanto mais material bíblico, melhor, porque o Espírito Santo vai ter muito mais material para trabalhar em nós, através de nós e por nós. Então quanto mais Bíblia na mente e no coração é melhor, tá bom? A Bíblia diz isso, né? Em Colossenses 3:16. Habite em vocês ricamente toda a palavra de Cristo. Olha que coisa linda. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Salmo 119, o verso de número 9, se não me falha a memória, vai dizer lá também, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Verso 11, diz ainda mais, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 18, diz mais ainda, Senhor, de todo o coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Salmo 119, verso 130, né? Que o simples, ele se contenta com a palavra de Deus. O Salmo 119, 187, não, 87, vai dizer o seguinte, que a gente se alegra na palavra de Deus e nela medita todos os dias da nossa vida. O Salmo 119, verso 99, vai dizer assim, Senhor, eu sou mais prudente do que os velhos, Davi dizendo enquanto era novo, porque eu medito nas tuas palavras. 119, verso 100,
eu sou mais sábio do que todos os demais anciãos, porque eu me alegro na tua palavra. E assim, Pai, o Salmo 119 é uma declaração ao amor à palavra de Deus. E a gente precisa dessa palavra preenchendo, irmãos, a nossa vida, a nossa mente, tá certo? O nosso coração. A Bíblia, ela deve não entrar em nós, ela deve jorrar na nossa vida. A gente tem que ser essa fonte, onde a Bíblia, ela é jorrada como água viva, né, para a vida de todas as pessoas. Porque o que a Bíblia diz? Lá nos Evangelhos, diz do que a boca fala, é porque o coração está cheio, não é? Então é fácil quando a gente conversa com uma pessoa, muito fácil. Ela vai falando, a gente sabe, o coração dessa pessoa está cheio disso. Então, pessoa que fala mal dos outros, pessoa que fala o que não deve, pessoa que vocifera palavrões, é irado, então a gente sabe o que está no coração dela, ela fala do que está no coração, não é? Agora, quando a gente conversa com uma serva de Deus, uma pessoa que fala de paz, de esperança, de Jesus, da palavra de Deus, é porque também está no coração dela. Então a gente é um reflexo, o nosso coração, ele mostra quem nós somos por meio das palavras. Jesus disse que por nossas palavras seríamos justificados ou condenados. E as palavras é um negócio complicado, e a língua também. Então a língua deve ser submetida à palavra de Deus, mas não é a língua em si, né, irmão? Mas é o coração, é o que dá essa energia para a língua, e a língua vai falando. E a Bíblia já diz também, quem fala pouco está na vantagem. Só está na vantagem é uma pessoa minha. Está escrito assim, não. Capítulo 4, a Bíblia e a criação, página 35. Vocês fiquem à vontade para me interromper qualquer hora, tá bom? Participe da aula, pelo amor de Jesus Cristo. Não me deixe falando sozinho aqui 40 minutos. Como a criação bíblica é considerada? Nós falamos na aula passada, foi uma introdução. Então, sendo uma introdução, eu falei de uma forma um pouco mais assim, superficial. Falei de vários pontos, nós vamos voltar nesses pontos, tá bom? Nas outras aulas. Eu comecei a falar inclusive do homem, a criação, mas a gente vai entrar aqui na própria natureza de Deus. Ou seja, Deus como Criador. Aí depois a gente volta na criatura de Deus, que é o homem, que é a matéria. Mas para a gente falar da criatura, a gente precisa ter a noção do Criador, né? Porque inclusive a gente viu que um é a imagem e semelhança do outro. Então, para a gente saber o que é a imagem e semelhança, a gente tem que buscar lá no original. Nós somos um reflexo de Deus em alguns aspectos, ou em muitos aspectos, na verdade. Pelo menos eu estou falando no plano inicial, porque hoje está meio desconfigurado, né, irmãos? E tem gente que está desfigurado mesmo, né? E não é questão estética, é ética. Não é aparência que a gente está falando, né, irmão? Essa questão, mesmo que beleza, é relativo, não é? Beleza, irmãos, é muito relativo. Beleza, a gente julga, depende da cultura, depende do padrão cultural mesmo, depende do gosto da pessoa. Então, beleza é uma coisa que a Bíblia, ela nem vai dar importância. Oi? Porque o que é belo para um não é belo para outro, né? Então, a Bíblia vai dizer, tem 2 versículos, um em Provérbios e outro em Eclesiastes, vai dizer assim: o coração alegre formoseia o rosto. Então, olha só, a pessoa simpática, ela se torna uma pessoa agradável e bonita, inclusive desejável, não é? É que eu digo para os jovenzinhos que não casaram ainda, que são feios, eu digo, pelo menos seja simpático. Né? No mínimo, ser simpático já tem uma vantagem aí. É que eu já casei. Aleluia, louvado seja Deus, somos dois, irmão. E aí tem outro texto lá em Eclesiastes que vai dizer que a sabedoria do homem faz resplandecer o seu rosto. Gente inteligente também, é gente que atrai as pessoas, não é? Então, olha só, uma pessoa simpática e inteligente. E ainda se esteticamente no padrão que o colocado for assim privilegiado, então louvado seja Deus, está completo. Mas como talvez não seja o caso, assim, nessa plenitude toda de a maioria de nós, então a gente vai dando glória a Deus. Como a criação bíblica é considerada? Como considerar a criação Como considerar a descrição da criação pela Bíblia? Ciência, fábula ou revelação? Se por ciência entendermos a disposição sistemática de um ramo do saber, diremos então que a descrição nada tem de científico. Ainda bem, pois se fosse utilizada a linguagem científica do século XX. Como entenderiam os leitores dos séculos precedentes, e mesmo os atuais, necessitariam de uma adequada preparação científica. Nesse caso ainda, não seria de prever que passados 100 ou 200 anos, fosse já considerada antiquada aquela linguagem? A narração do Gênesis não foi, portanto, redigida em moldes científicos, talvez para melhor mostrar
a sua inspiração divina. O que a gente vai ler aqui, o que o autor quer colocar, irmãos, é que a Bíblia não tem uma linguagem científica, né? Por exemplo, Josué capítulo de número 10, verso 12. Josué capítulo 10, versículo de número 12. Olha que coisa interessante. Nós vamos retomar isso em outra matéria, e eu não me recordo qual, mas a gente vai retomar essa passagem para eu explicar como que o povo entendia, né, o mundo na sua época. A Bíblia foi escrita numa linguagem fenomenológica. Parece xingamento, mas não é não. Uma linguagem fenomenológica. O que é uma linguagem fenomenológica? É aquilo que é observado, irmãos. Tá certo? Então não é uma linguagem científica. Ah, mas isso que está escrito cientificamente não faz sentido. Mas a Bíblia não tem a intenção, ou não teve a intenção de ser escrito com a linguagem técnica, científica. Tá bom? O que diz aí, por exemplo, Josué 10, 12? Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gideão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Isso. Olha que coisa interessante. Os antigos, na época de Josué, eles entendiam que o mundo era um semicírculo, tá certo? Ou uma abóbada, né? Que é esse semicírculo aqui. Agora, vamos nos colocar, irmãos, na situação, ou na vida, na realidade desses irmãos, dessas pessoas, daqueles povos naquele tempo. Eles olhavam para o céu e viam o quê? Um semicírculo, não é? Viam um horizonte? Então a ideia é que aqui acabava o mundo. A Terra era plana, isso até bem pouco tempo, inclusive era tido como assim mesmo, né? Alguns cientistas cristãos, eles na verdade, eles foram ameaçados de morte se não negassem isso, a Terra plana. E a Bíblia diz isso há muito tempo, lá em Isaías, o Senhor se assenta no globo da Terra. Só ler a Bíblia já sabe um bocado de coisa, não precisa nem ir para a faculdade. Então eles olhavam aqui, irmãos, ó, leste, né? Leste. Eu não sei nem para onde eu estou. Então para cá, vamos pensar que aqui é o leste. Então, aqui nascia o sol. Ó, que sol bonitinho. Isso aqui eu aprendi no jardim da infância. Até hoje eu desenho assim. Então o sol, eles viam aqui, né? E aqui eles viam a lua, fazendo então isso aqui, ó. Então eles olhavam o sol, nascia lá no leste, aí eles iam acompanhando o sol. Meio-dia, estava aqui no centro. Aí subia lá e aparecia a lua lá. Qual que era a ideia deles? Que o sol fazia isso aqui, ó. Entenderam? Porque eles observavam aquilo. E eles não tinham as informações que nós temos. E nós aprendemos na escolinha que não é assim, né? Que o sol não gira em torno da Terra, mas que a Terra gira em torno do sol, que se chama... Eu vou falar a primeira letra, vocês falam, tá? Translação. Como é? Translação, isso. Uma coisa boa. E a Terra girando em torno do seu eixo imaginário é rotação, né? Então, rotação e translação. Então, eles viam isso aqui, então eles falavam, o Sol parou. Mas o Sol não parou. Quem parou foi a Terra de girar. Mas a Bíblia não está escrito que o Sol parou? Sim. E por que está escrito assim? Porque a Bíblia não tem a intenção de colocar os seus termos, a sua escrita, as palavras, em termos técnicos científicos. Tá certo? Primeiro que foi escrito por aquele povo que não tinha essas informações. Está errado? Não, não está errado. Não está errado. Segundo o que eles viam, não estava errado. Isso aqui também não influi nada doutrinariamente, irmãos. Não influi nada de uma doutrina básica. É só como o povo entendia. A gente vai ver isso em hermenêutica. Inclusive, que existe termo chamado de... Oh, meu Deus, esqueci. Hebraísmo. Que é expressão idiomática. Só faz sentido naquela língua. Não faz sentido se trouxer para a nossa cultura. Por exemplo, Provérbios 25 e 12, será que é isso? Eu estou adiantando aqui, mas essa matéria, ela é hermenêutica, né? Eu só preciso explicar isso aqui, só para fazer sentido o que o autor está querendo passar para nós aqui. Eu não sei se eu já disse isso para vocês.
como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo? Já trouxe essa explicação para vocês? Sim, não. Não, né? Que bom, irmãos, eu não trouxe. Então vamos lá, que eu não teria outro exemplo, talvez. É 25 e 11, na verdade, de Provérbios, tá? Capítulo 25 de Provérbios, versículo de número 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Pelo menos a minha versão está assim, se estiver um pouco diferente, mas a maioria está essa aqui. Em hermenêutica, vou trazer de novo esse versículo, entre outros, para a gente exemplificar, tá bom? O que é uma expressão idiomática. Eu vou perguntar para vocês, que sentido faz vocês ouvindo isto? Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Faz sentido para vocês? Tem um significado que vocês já claramente já percebem? Não, irmãos. O tempo é uma coisa bonita. Será que é isso mesmo? Porque olha só, a gente já está pegando daquilo que a gente acha. O achismo. Por que isso? A astrologia não tem o curso, né? Não. Não, então não. Então, mas a gente tem pressupostos. Culturalmente, a gente é fruto da nossa época, não é? E quando a gente estuda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, a gente, Novo também, mas principalmente o Antigo Testamento é outra cultura, é outro povo. Então as expressões só fazem sentido naquela cultura. Agora, olha só como que a gente faz o exercício da interpretação. E a interpretação é o exercício de eu buscar o significado, o sentido que o autor ele quis colocar no texto quando ele falou aquilo. Então eu não pego da minha mente, da minha imaginação, dos meus pressupostos, né, do que eu tive de informação e coloco na Bíblia e faço uma livre interpretação. A Bíblia não admite isso. Eu preciso estudar a época, a cultura, a geografia, a história, a geopolítica, tudo isso. E aí sim, o que ele quis dizer? Qual era o contexto? Por que foi falado isso? Qual é o significado disso? Qual é o sentido disso? Tem um hermenêutico que a gente vai trabalhar todas essas questões. Então eu pego lá, como maçã de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Não fez sentido nenhum. Agora vamos imaginar o cenário lá, que é deserto, né, irmão? Ou pelo menos ali a Palestina, o Oriente Médio, aquele lugar quente. E aí imagina uma pessoa sedenta, pessoa com muita sede, no lugar daquele, em direção a ela vem uma pessoa com uma maçã de ouro. Então maçã de ouro para nós seria o quê? Uma maçã dourada, talvez, mais ou menos, ou um tipo de maçã, uma qualidade de maçã, mas não é. Essa maçã de ouro é uma laranja. Ele chamava a laranja de maçã de ouro. Faz sentido, ela não é dourada, né? Então ele chamava de maçã de ouro. Agora imagine isso numa bandeja de prata, sendo levada a uma pessoa sedenta. Olha só, o que faria com aquela laranja? Ia refrescar, não é? Ia diminuir a sua sede, ia trazer alívio. Olha, irmão, e a imagem já é bonita, uma salva de prata com uma fruta dourada em cima, a imagem já é bonita. Agora, indo em direção a uma pessoa, seria já um alento, uma esperança, um alívio. Da mesma forma que essa imagem traz para uma pessoa sedenta, assim também a palavra, quando é dita no tempo oportuno, também traz esperança, refrigério, alegria. Percebe o sentido? Agora fez sentido? Vocês percebem que são coisas simples, não é muito complexo muitas vezes, é só a gente entender a cultura, entender a expressão. Então, hermenêutica só tem uma palhinha de hermenêutica, é esse exercício que a gente vai fazer. Diga, minha amada. Na minha versão fala, é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Exato. Você tem uma interpretação? Não é errada, é porque assim, nós vamos aprender que as línguas originais, o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego, são duas línguas muito ricas nas suas expressões. Quando a gente traduz isso para a língua portuguesa, não existe na língua portuguesa tanta riqueza assim quanto essas duas línguas que Deus escolheu para que a palavra dele fosse escrita. Então não é que está errada, é que a língua portuguesa não tem expressões suficientes para expressar toda a veracidade da Bíblia. Fala, nossa, mas o que nós temos então traduzido? Não é a verdade? É a verdade. Claro que é. Porém, ela não é
a essência, não é? Ela não traz o significado exato, mas também não se perde a ponto de ter erros que vai tirar o efeito da palavra de Deus. É por isso que nós temos várias versões. E elas contribuem quando a gente pega, coloca em volta e vai comparando uma com a outra. Isso é complicado, precisa de aulas mesmo para explicar, e a gente vai ter aulas para explicar tudo isso, né? Eu falando assim, talvez, muito diretamente, talvez falando um negócio meio vago. Mas nós vamos ter matérias e a gente vai explicar de tudo isso aí. Mas fique tranquilo, a Bíblia que vocês têm, essa aí, a palavra de Deus, está tudo certinho, tá bom? Bibliologia, uma introdução bíblica, a gente vai estudar sobre a formação da Bíblia. Aí a gente vai perceber, a gente vai ter provas, inclusive, científica, arqueológica, histórica, linguística e uma série de outros meios aí, para a gente perceber que a Bíblia é o livro que tem mais provas, irmãos, da sua veracidade. Não existe nenhum escrito humano que tenha, inclusive, evidências de todas essas ordens que eu falei para vocês, histórica, arqueológica, cultural, linguística, não tem. Se a gente pega talvez a Ilíada de Homero, que foi um dos escritores da Grécia, quando a gente pega o número de cópias que ela tem de manuscritos, que são os originais, nossa, é infinitamente menor do que a Bíblia. E a distância por exemplo, Platão, Aristóteles e o outro cidadão, Sócrates, né? Todo mundo tem como os escritos dele, as frases, como verdadeiros. Isso é ensinado em escola, em faculdade e tudo mais, não é, irmão? Agora eu pergunto, tem um escrito deles registrado? Em algum museu, em algum lugar? Tem? Tem ou não? Eu estou igual aqui da escola do Sócrates, não tem. Do Platão, não tem. Do Aristóteles, não tem. Manuscrito, não tem. Manuscrito, não. Isso. Escrito a mão, manuscrito, não tem. Não existe. Se houver, então vocês me falam, tem, me tragam. Eu estou falando sinceramente, não tem, não existe. Manuscrito não. Agora, se você pega os manuscritos bíblicos, tem aos montes. Em 1948, se não me falha a memória, foi achado lá nas cavernas de Qumran, quase o rolo todo de Isaías. E quando foi se comparar com a Bíblia que nós temos, ou de onde são tiradas as traduções, os originais, irmãos, sem contradição nenhuma, não tem nenhuma expressão que está errada. Mas não tem, meu irmão. Pode pesquisar, você vai ver que não tem. Tá certo? Então, assim, a Bíblia é puro preconceito. E se aceita tudo quanto é escrito e não se tem as mesmas nem parecidas evidências que a Bíblia tem. A gente vai estudar isso numa matéria também. Tudo bem? Bora voltar um pouquinho aqui? Então, é só para que a gente entenda que a Bíblia não tem intenção de ter linguagem científica, tá bom? Então, a gente tem aí esse versículo como um dos exemplos aí. Poderíamos, no entanto, fazer a seguinte interrogação. Não sendo científica quanto à forma, será a descrição do Gênesis científica quanto à substância? Ou quanto ao conteúdo? Graves conflitos têm surgido entre prematuras conclusões da ciência e supostas deduções científicas da Escritura. Mas estudos ulteriores, ou seja, depois, têm vindo provar que, por um lado, não eram válidas as conclusões científicas, ou então, por outro, eram mal interpretadas no texto as afirmações científicas. Quanto a supor-se uma fábula, a narração do Gênesis, antes que eu esqueça, irmãos, desculpa interromper aqui, senão eu vou esquecer se eu não indicar para vocês aqui. Vocês acham no YouTube, tem lá livros dele publicados, é um cientista cristão. Então, sendo cientista, ele vai trazer várias evidências científicas a respeito da criação, porque na escola é ensinado, a gente sabe, a teoria da evolução, o tal do Charles Darwin, até hoje é o que vigora nas academias históricas, e é tido como é teoria, mas é tido como fato, e não é fato. Teoria é teoria, não foi provado, por isso que é teoria, senão não seria teoria. Isso já faz alguns séculos, irmãos, não foi provado, a macroevolução, a microevolução. Então a gente entende que o que se entende por evolução não é bíblico e não tem evidência suficiente para isso, mas isso é tido e jogado na mídia como verdadeiro. Por exemplo, eu me lembro do tempo que eu assisti o Fantástico, cada um que assiste o que quer, eu não assisto mais, depois eu falo os motivos. Eu me lembro que teve lá, não sei quantos anos atrás também, que colocaram lá a diferença do gênese, do chimpanzé e do humano.
dava em torno a semelhança de 99,6% de semelhança. Não é possível. É claro que o homem veio do macaco. Porque com a genética de 99,6%, isso foi colocado na mídia. A maioria de nós, que somos leigos no assunto, vamos falar o quê? Nossa, e agora? Ficou ruim. Não é possível. Só que não se explica, eles não explicam porque eles não são honestos. Não são honestos, irmãos. Tem coisas na ciência que eles não sabem, mas eles não admitem. Porque são orgulhosos. Os cientistas, eles querem brincar de Deus, né? Eles acham que são. Só que 0,6 em uma genética é um abismo, um absurdo. Tá certo? Pode ter semelhança. Mas a Bíblia vai dizer que o homem, ele é totalmente distinto de tudo demais da criação. O ser humano não tem nada a ver com nenhum outro tipo de animal. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus, não tem nada a ver. E aí tem um irmão chamado Adalto. Adalto não. Estou trocando o nome. Vou escrever melhor aqui. É isso? O que está acontecendo aqui? Isso, agora já que o negócio travado, né? Vai andando, já estou escrevendo errado enquanto tem um negocinho. Daqui a pouco eu estou para lá, para cá. Adalto Lourenço. Tá? Pode buscar no YouTube. Pode, se quiser livros, eu indico. Ele tem um livro chamado Gênesis 1, Gênesis 2. Ele comenta tudo isso numa perspectiva científica, irmãos. Ele é um cientista. Tá bom? Então, vai ser um negócio interessante. São poucos que nós temos. No Brasil, eu acho que o único é ele. No Brasil. Cientista cristão. No mundo tem outros aí. Adalto Lourenço. Então, lá vocês vão ter material até não querer mais. E ele vai dar tanta explicação lá que é um negócio interessante demais. Só para a gente... Tá bom? Então, vai de cada um pesquisar, se interessar e buscar lá. Eu só dou a varinha, eu mostro o lado. Eu não dou nem a isca. Eu não resolvo, vocês que se viram. Não é? A pessoa dá tudo mastigado, irmão? É coisa ruim, né? É claro, irmão. Primeiro que eu não sei tudo, e segundo que vocês vão ficar mal acostumados. Vocês têm que aprender a buscar, fazer a comidinha de vocês lá. Tem que dar um bicho, tem que ensinar a testar. Né? Quanto a supor-se uma fábula, é aí que eu parei, não foi? Isso. A narração do Gênesis, quer no sentido popular, quer no sentido clássico, não é fácil de admitir-se. Pois no primeiro caso trata-se-ia de uma obra puramente imaginária, e no segundo, de uma exposição simbólica, de um fato com certas verdades abstratas, que de outro modo seriam compreensíveis. Trata-se sim de uma narração dos acontecimentos que não seriam compreendidos se não fossem descritos com a precisão formal da ciência. É nesse estilo simples, mais expressivo, que a divina sabedoria se manifestou claramente aos homens, indo assim ao encontro das necessidades de todos os tempos. Os fatos apresentam-se numa linguagem abundante e rica, que é possível incluir todos os resultados das pesquisas científicas. O primeiro capítulo do Gênesis, não há dúvida que supõe a revelação divina. Vamos ler, ou vamos abrir, melhor dizendo, e deixar lá no capítulo de Gênesis. A aula de hoje vai girar em torno disso, tá, irmãos? Sobre a criação e o Criador, principalmente o Criador. Então, Gênesis capítulo 1, depois a gente recorre à Bíblia. Então, o primeiro capítulo do Gênesis, não há dúvida que supõe a revelação divina. Pelas muitas versões, algumas delas correntes já entre os pagãos da antiguidade. É fácil concluir-se que essa revelação é anterior a Moisés. Irmãos, o Gênesis foi escrito, ou o Pentateuco, melhor dizendo, foi escrito por Moisés. Só que Moisés viveu no ano 1445, mais ou menos, antes de Cristo. Só que a gente está falando aqui de alguns milênios para trás. Então, como que Moisés soube disso? Aliás, como que alguém poderia saber que Deus estava criando? Ninguém, a não ser que o próprio Deus revelasse. Não tinha como, nada existia, não tinha nada, nem ser humano, não é? Então, isso é fruto da revelação divina, não é fruto de estudo, não é fruto de acúmulo de conhecimento cultural da humanidade. Isso é Deus que foi revelando para o Moisés, que inclusive estava lá no ano 1400 e alguma coisa. A gente tem uma dificuldade para saber de fato a idade da Terra.
A teologia, alguns falam 6.000 anos. Eu acho muito pouco, chamam de terra infante, né? A ciência vai colocar milhões ou bilhões, aí vai ter carbono 14, vai ter lá as camadas geológicas, um bocado de coisa lá. A verdade é que tem coisas que são incertas e nós não vamos saber mesmo. E a Bíblia não tem intenção também de trazer todos esses detalhes. A gente tem que saber que a Bíblia tem uma intenção. A intenção da Bíblia é mostrar um Criador. Esse Criador fez todas as coisas, inclusive o homem. Esse homem se perdeu do Criador. Esse Criador foi em resgate do homem e resgatou esse homem através de Jesus. Então a conclusão que a gente chega é: eu sou pecador, preciso de um Salvador e ele é Jesus. É isso que a gente tem que falar para todo aquele que não é cristão. Não tem que explicar, debater nada, porque não vale a pena. Você pode até ganhar um embate, um argumento intelectual e tal, mas do que vale? Ele vai para o inferno esclarecido. Não é? É, consciente, né? Sabendo o negócio, né? Eu concordo, inclusive, com isso agora, mas adianta o quê? Um rapaz, um dia, nós trabalhávamos juntos, o nome dele é André. O nome desse rapaz. Todo tribulado. E, para quem não sabe, meu nome também é André, né? E esse rapaz me perguntava um monte de coisa, fazia um monte de confusão. Eu não sei se ele simpatizava com a igreja evangélica, tinha uma noiva que era espírita, os pais eram católicos, mas era uma confusão. Ele me perguntava um monte de coisa. Um dia eu me enchi do Espírito Santo e me injuriei. E aí eu falei, porque assim, eu vi que né, ele queria saber coisas que nem ia compreender. E eu disse assim: André, você tem que saber de uma coisa, você é pecador, você tem um Salvador, ele é Jesus. No dia que você aceitar isso no seu coração, eu te explico tudo que você quiser. Eu tenho condição a respeito da Bíblia. Porque não adianta, irmãos, a gente pegar uma pessoa que não nasceu de novo e querer ensinar ela aquilo que ela não tem capacidade de compreender. Porque é pelo Espírito Santo, é através do novo nascimento. As coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente, não é o que diz a Bíblia? Então não adianta, pode ser catedrático, pode ser intelectual. A Bíblia, ela tem uma simplicidade tão grande, ela é tão rasa que uma criança é possível compreender e não se afoga nisso. Mas é tão profunda que um mergulhador profissional não consegue chegar até o fundo. Percebe? Então, para quem é a Bíblia? Para quem aceitou Jesus. Para quem aceitou Jesus, aí o Espírito Santo vai se encarregando e esclarecendo pouco a pouco, à medida que essa pessoa também vai abrindo seu coração pouco a pouco. Não é? E a gente vai compreendendo essas coisas, vai ficando mais tranquilo a nossa evangelização. Pelas muitas versões, algumas delas correntes já entre os pagãos da antiguidade, é fácil concluir-se que esta revelação é anterior a Moisés. Não deve, no entanto, considerar-se como uma nova versão das tradições politeístas dos fenícios e dos babilônicos, né? Porque, acima de tudo, a obra criadora de Deus só por Deus poderia ser revelada, o que eu falei agora. E essa revelação não deixou de ser preservada de qualquer contaminação pagã ou corrupção supersticiosa. Encontra-se perfeito e inviolável nos 5 livros de Moisés, né? Do Gênesis até o Deuteronômio. E aí, amados, eu não sei, eu acho que eu não vou ler, não. Eu vou só dar uma pincelada aqui. Vocês devem ter lido. Só o que diz aqui 3 teorias, né? Ou 2 teorias e uma, aquela que a gente entende ser bíblica. Porque assim, vai ter muitos escritos aqui, muita coisa escrita aqui que são teorias. Vocês precisam prestar atenção quando estiver lendo, para nos, nossa, e é isso? Não, calma. Às vezes está apresentando algo que não é. Porque a gente tem que aprender aquilo que de fato é bíblico, mas aquilo que não é bíblico. Não é? Para quando a gente se deparar, falar, nossa, olha só, e a gente compara então, tá bom? Então, as 2 primeiras teorias, que é a teoria geológica da criação, vai dizer que não é literal a criação de Deus, inclusive, dia após dia, e não vai considerar, então, literalmente, a questão do Gênesis capítulo 1, né? A teoria da lacuna, que está na página 38, vai dizer, inclusive, que Deus cria. Isso, inclusive, é um pensamento dentro da teologia, mas nem tudo que tem nome de teologia é correto, irmãos. Tá bom? A gente tem que ter cuidado nisso. Nem tudo que a gente lê, que tem livrinho lá de teologia, pastor fulano de tal, teólogo fulano de tal, cuidado, nem sempre isso é saudável. Então, dentro da teologia, existem equívocos também. Tá bom? Então, cuidado, qualquer livro que vocês, né? Porque é um negócio complicado, esse negócio de calvinismo e arminianismo, né, servo de Deus? Então, calma, né? Não dá pano para manga.
E aí quem está certo? Aí no final das contas eu digo que Deus está certo, a gente está tudo errado. Né? Então a gente precisa ter cuidado. Então a teoria da lacuna, já deu aí o recreio? Foi o sinal? Eu vi, ó. Ah, tá, é ali. Tá bom, pensei que era o sinal do recreio, mas tem 5 minutos. Então, mas a teoria da lacuna vai dizer que Deus, Ele criou a terra sem forma e vazia, e houve, nesse espaço de Gênesis 1 e 2, houve uma recriação, tá bom? Então, se vocês lerem alguma coisa assim, sabe que isso está dentro da teologia, mas não é bíblico, tá? É uma forma de pensar de um teólogo lá e que pouquíssimos adotam, mas a maioria, os sérios mesmo, não adotam isso aí. Mas a exposição bíblica da criação, que é o que nos interessa e que a gente vai recorrer, está aqui na página 38, no 4.4, né? São duas as palavras com que a Escritura designa a ação criadora de Deus: bara, que é criar, e azar, que é fazer. A primeira é sem dúvida a mais importante, ou seja, bara, né? E aparece sobretudo nos versículos, no capítulo 1 de Gênesis, a gente está falando do capítulo 1 de Gênesis, tá? Todo versículo vai ser dele, versos 21 e 27. Tá? E aparece no 1 e 1 também, que diz o quê? O Gênesis 1 e 1, irmãos. Todo mundo sabe isso aqui, não sabe? Vamos lá, vamos contar de 3, todo mundo junto. 1, 2 e 3. E tem gente que dublou aqui, irmão. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, no original, na língua original, que a Bíblia foi escrita lá no hebraico, no Antigo Testamento, está lá Bará, Bará, Bereshit, Elohim, Haaretz, Hashaim, Bará, quer dizer criar do nada. Não existia nenhuma matéria-prima. Deus, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Se os pentecostais tivessem vindo, pelo menos, glória a Deus, já está depois. Isso é possível. Falar um negócio desse aqui, ninguém sentiu um arrepio. Olha só, Deus, irmãos, sim. Deus não tinha referência. Não tinha um modelo que ele falou, vou imitar. Não tem, porque a gente fala, nossa, fulano é criativo, você viu o que ele fez? Não é criativo. Só Deus é criativo, porque criativo é isso, é criar do nada. Não tinha um parâmetro, não tinha um modelo, não tinha nada que ele podia aperfeiçoar, teve alguma coisa lá e vou aperfeiçoar, não. E inclusive ele já fez tudo perfeito. Nós que estragamos, né? Nós que nos estragamos, nós estragamos a criação de Deus, é um negócio assim, terrível. A gente acaba com os lagos, com os rios, com a floresta, com os animais, com tudo. A gente está destruindo a nossa casa, inclusive, e nos destruindo. Deus fez tudo bom e perfeito e pleno. Tudo. No jardim não havia presença de pecado, irmãos. Tudo perfeito. O homem, ele falava com Deus, tete a tete, bolinha no olho. Na viração do dia. Olha só, não tinha nada que falar assim, não, é porque tinha alguma coisa lá que dificultou. O Adão, ele no paraíso, tudo perfeito, ele fracassou, mas Jesus veio para mostrar que num ambiente adverso ele foi vitorioso. Coisa boa. Né? Então Jesus vem restaurando tudo isso. O Evangelho é a proposta de restaurar tudo isso. A gente vai trabalhar isso ao longo desse curso. Então, diz aqui o Pará, Deus ele criou do nada, ele fez. Né? No verso 21, alguém puder ler rapidinho, eu agradeço. Gênesis 1. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Então aí tem o mesmo termo, criou. Do nada, não existia. Ele fez surgir baleias, tubarões, toda aquela diversidade dos oceanos. Fez surgir tudo. No verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só, também não tinha nenhum modelo. Ele pegou, na verdade, ele mesmo como referência e fez esse homem. Olha, irmãos, nós somos parecidos com Jesus, com Deus. Isso não te alegra, não? Não é? Que coisa interessante. Pastor, deixa eu te falar uma dúvida. Claro. Aqui no 21, fala assim, né? Que Deus criou as grandes baleias, Deus criou as grandes baleias, todo o réptil de alma vivente. Sim. E as águas abundantemente produziram. Ele deu uma autoridade assim
as águas produziam alguma coisa ou é a interpretação da minha cabeça? Não, todo ser, na verdade, ser vivo, né? Principalmente os animais e principalmente os aquáticos, eles são constituídos de água. Alguns em 90 e poucos por cento, nós somos 75%, se me falha a memória, não é isso? De água. Então a água, na verdade, é o princípio da vida. Onde não existe água, não existe vida. Então, quando diz que as águas produziram, é porque os seres saíram de fato. Mas Deus deu ordem. Mas não é a água em si que tem algo dele, né? Sim, é a ordem dele, é a palavra dele. Então ele disse: a água produz, a água produziu. Né? Então é tudo pela palavra de Deus. Vocês vão perceber que tem as expressões: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela é criadora. Então tem um texto lá no Novo Testamento que diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Olha que coisa interessante. Se hoje não existir alguma coisa e Deus, Ele quer nos abençoar de alguma maneira, prover algo para a nossa vida e não existe, Ele cria isso. Não há dificuldade nenhuma para Deus fazer isso. Não há dificuldade para Deus criar um órgão dentro de nós que talvez não tenha, ou um que está totalmente deteriorado e Deus restaurar. O milagre para Deus é coisa ordinária, para nós que é extraordinária. Para Deus curar uma dor de cabeça e um câncer, não tem dificuldade entre um e outro, irmãos. Não tem. Isso para Deus é natural, pertence à sua natureza. Deus, inclusive, na grande maioria das vezes, age no campo da sobrenaturalidade. Não é que Ele não age na naturalidade. Ele também age através da natureza. Mas o que Deus faz é extraordinário. Ele deixou o ordinário, inclusive, para nós como responsabilidade. É que a gente é irresponsável. A gente quer se esquivar da responsabilidade. A gente é negligente, é omisso, quer jogar tudo na conta de Deus. Quais as orações que Deus fala, que a gente faz assim para Deus? Senhor, visita fulano no hospital. Eu disse assim: mas eu dei 5 meses para você primeiro. Por que você falou para eu ir? Eu sou o Senhor, estou certo. Quem está esse negócio aí? Não é, irmão? Então tem responsabilidade que a gente transfere para Deus, que é mais fácil. Não é mais fácil? Senhor, provê lá o alimento para fulano. Aí Tiago diz assim: não, isso não é fé. Isso não é fé. Aliás, é fé, mas é uma fé demoníaca. É Tiago que está dizendo, não estou dizendo nada. É uma fé de demônios. Porque se é aquilo que é para você fazer, você pode fazer, pertence a você. Porque senão eu tenho fé, Deus vai te abençoar. Vai em paz, irmão. A barriga é roncando. Aí Tiago diz assim: mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu mostro a minha fé através das minhas obras. O que eu faço demonstra quem eu sou. Então essa fé, esse negócio, essa espiritualidade e tal, que, sabe, não? Isso não é fé bíblica, não. Isso é se esquivar da responsabilidade. É mais fácil expulsar demônio do que tratar caráter. E aí a gente fala: não, a campanha resolve o negócio. Subir monte, descer monte 7 vezes, resolve o negócio. Não é? Bora orar, meu irmão. Os dois aí. O casalzinho que está na arenga, arengando. Quem sabe o que é arengar? Quem sabe o que é arengar? Sabe, né, meu irmão? Louvado seja Deus. Desamparou a senhora? Aleluia. Fala, Senhor. Coisa boa de Recife. Recife. Mas lá, Catende, Arco Verde, Pesqueira. Coisa boa, hein? Aleluia. Porque quem é do Recife não fala que é do Recife, né? Fala do Recife. É que eu sou um pernambucano meio fajuto, que eu vim bem pequenininho para cá. Então o que acontece? Eu nem sei o que eu estava falando mais, eu falo besteira. Arengar. Então você pega lá a contenda no casal e diz: vamos orar nada, vamos tratar o caráter dos dois. Não é? Aí é difícil, irmãos. É muito mais difícil. Então tem coisas que Deus nos deu como natural, deu na nossa mão. E nos deu recurso, orientação, Bíblia, Espírito Santo, um bocado de coisa aí que a gente vai transferindo. Deus age naquilo que a gente não pode fazer. O Senhor sabe que aquilo não vai, não tem jeito. Acabou o recurso humano, acabou, não tem, cabeça não cabe, não acho jeito, não tem nada na terra aqui. Aí Deus fala: não, agora é comigo, é o meu campo. Isso aí pertence a mim mesmo, a sobrenaturalidade, sou eu que ajo. Aí Deus é glorificado nisso. A gente fala: Senhor, glória ao teu nome, porque só o Senhor poderia fazer um negócio desse. Então tem marcas chamadas de marcas distintivas de Deus. O Novo Testamento vai chamar de sinais, de milagres. Não é? Sinais e milagres, prodígios. São marcas que distinguem Deus. Nem Satanás consegue imitar. Porque o diabo consegue imitar um negocinho ou outro. Isso é fato. Lembra do Egito, lá onde os magos, lá, Moisés fazia um negócio e os magos também. Moisés e os magos também. Era aquela disputa, né?
O cão e Moisés, o cão e Moisés. Aí Moisés, ou Deus através de Moisés, fez um negócio lá e os magos disseram assim, não, isso aqui é o dedo de Deus, isso aqui aí já não é, não dá, não é de Jeová, Yahvé, a gente estava tentando aí, mas nem sabia na verdade que no final não ia conseguir. Mas tem coisas que só Deus faz, né, irmão? Um cego de nascença, aqueles homens falam, não, isso não tem jeito. Nunca se ouviu falar em toda a história humana que foi feito um negócio desse. Nunca. Então tem coisa que é só Deus. Mas o que é para nós, a gente precisa tomar responsabilidade. Amados, a gente vai ter aqui no nosso recreio, no nosso intervalo, quem quiser tomar um cafezinho, esticar a canela, ir num altar closet, ou